ações com essa faixa da juventude que é tão penalizada por conta da imensa desigualdade que o nosso país ainda vive. Deixa eu ver se tem alguma. Não sei se deixei de responder. Eu tenho uma pergunta aqui, assim, quero falar sobre extinção. Não, essa não. Ah, é aqui então. Isso, tá. É o mesmo tema sobre a falta da segurança, né? Formação continuada tem lá no SINASE e nós estamos providenciando isso a partir da Escola Nacional de Socioeducação, que não, também, mas ela vai incluir, ela não vai ser só à distância, não, tá? Então, é uma política nacional hoje da socioeducação. Ela começa agora, em outubro, com a formalização dos conteúdos para a distância, mas também com essa questão prática que foi muito levantada durante todos os nossos debates. E da segurança. Deliberação 119 de 2006 do CONANDA, está lá descrito todos os princípios do atendimento, capítulo 6, entre os quais a da segurança, interna e externa. Então, está tudo previsto. Agora, aquilo tem que se desdobrar dentro dos programas de atendimento individuais de cada unidade. E das formas de enfrentamento de um ambiente que é um ambiente... eu falo isso toda vez que a gente está em diálogo. Ninguém se matricula no SINASE. Né? Quem está lá está sentenciado a estar no SINASE. Seja no meio aberto, seja no meio fechado. Então, está sentenciado. Isso já é um dado de tensão absoluto. É o ponto máximo que a nossa Constituição permite de nós investirmos sobre a vida do outro, é restringir a liberdade da outra pessoa. Além disso, é a morte física. Então, é um ambiente tenso, evidentemente, por natureza. Então, não posso colocar 60 meninos numa... Por isso é que a deliberação do CONANDA de 1900 e antigamente é 40 meninos por unidade. Então, quer que tudo dê errado? Superlota. Pronto, acabou. O resto não existe. Superlota. Coloca desigualdade entre o número de funcionários com o número de adolescentes. Acabou. O resto da conversa é abstração pura. Entra na justiça como entraram para poder internar maior número de meninos do que a unidade permitia, e foi permitido até um certo momento. Lembram disso? 15% a mais. Depois reclama que há destruição, que não há atendimento. Ora, mas foi você que pediu 15% a mais. Não foi assim? Pronto. Então, essas coisas estão todas interligadas, são mundos todos juntos, que não se separam. E a socioeducação diz para isso o seguinte: isto não está nos nossos princípios de socioeducação. Então, o adolescente que está ali dentro, num ambiente que é um ambiente, por mais acolhedor que seja, é um ambiente que ele está ali confinado, obrigado e cumprindo uma sentença judicial, ele evidentemente está exposto junto com aquele adulto ali num ambiente que tem que ter tudo isso que foi levantado aqui, relatado por essa pesquisa, de reatar esses laços e essas rupturas que foram feitas na vida daquele adolescente e daquele adulto que está ali. Então, ou nós consideramos isso como princípios inarredáveis, que a gente não vai de forma alguma abrir qualquer tipo de possibilidade disso não existir, ou nós vamos estar prejudicando a vida de quem está nesse atendimento e prejudicando a vida de quem está ali trabalhando. Não tem a menor sombra de dúvida sobre essas coisas. O passo seguinte, evidentemente, é eu pedir para me armar, porque eu tenho que me defender. Eu tenho que me defender, eu quero arma. Eu quero arma porque o negócio está em cima, eu não posso parar de trabalhar. Eu não tenho muita alternativa. Eu tenho que ficar ali dentro.
Eu tenho um vínculo empregatício. Se é para continuar dessa forma, então eu preciso me armar. E aí nós perdemos tudo o que nós conseguimos com a construção dos princípios que nós garantimos na nossa Constituição de 88, na legislação da saúde, na legislação da assistência, na legislação da educação, dos direitos humanos e do Estatuto da Criança e Adolescente, e vamos entregar para os executores e herdeiros, da Casa Grande, que ficou lá atrás e que está aqui hoje. Então, assim, o SINASE não foi cumprido? Não. Tem uma pergunta. Não, ele não é 100% cumprido, como quase que 100% das nossas políticas públicas também não são 100% cumpridas. Agora, também não posso negar que houve significativos avanços que, por exemplo, não abre mão de fazer esse debate que é duro, e que nós não vamos abrir mão. O caso do Espírito Santo, que não é só no Espírito Santo, não é só na Fundação Casa, é um caso exemplar também sobre isso. Então, quando a socioeducação entra no rateamento da política partidária, que eu tenho que dividir as casas, que eu tenho que dividir as direções, direção de casa de unidade dividida com partido político, isso significa morte de gente daqui a pouco. Morte. Porque isso é um trabalho muito especializado. É o que eu falo lá quando a gente está discutindo orçamento lá no nosso prédio, que não tem menino, só tem adulto, nós não fazemos atendimento lá, porque não podemos e nem devemos. Falo, se errar aqui, amigo, nessa mesinha aqui, morre pessoa lá adiante, lá na frente, lá do outro lado do muro. Então não pode errar aqui, porque lá do outro lado significa menos vida. E é disso que nós estamos falando. Eu não posso ficar quieto com essas questões, eu não posso admitir que a gente não execute o controle social que a Constituição de 88 nos delegou. Então, a Comissão Intersetorial de SINASE de São Paulo não pode deixar de funcionar. A sociedade civil, os sindicatos, as organizações têm o dever de cobrar isso, porque nós temos que fazer a intersetorialidade, temos que concretizar isso, porque do outro lado dessa bandeja tem 28 meninos sendo assassinados todos os dias. Quando nós formos dormir hoje, nas nossas casas, nós vamos lembrar disso. 28 óbitos foram feitos no Brasil hoje para adolescentes até 19 anos de idade por homicídio, como causa externa, homicídio, vida que se foi. E cabe a nós, vou repetir aquilo que eu coloquei na primeira parte, a tarefa histórica de redesenhar isso. E redesenhar essa política, nós temos que botar os temas todos em cima da mesa. Rebaixamento da idade penal, atendimento, trazer modelo carcerário para o sistema socioeducativo, trazer nomenclatura do sistema carcerário para o sistema socioeducativo. Temos que dar um basta nisso. Chega, não dá 25 anos e eu tenho que parar de falar. Pronto. Eu agradeço muito. E pode chamar que nós não tem nada perfeito, correto, mas nós estamos com todas essas tarefas para serem feitas, e o governo federal não está aqui fazendo proselitismo político, não temos nada a esconder, temos muita coisa para fazer para dizer o seguinte: o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo é uma política pública que pode ser muito útil para a sociedade brasileira. Muito útil para a sociedade brasileira. Ela pode significar um avanço enorme para a sociedade brasileira no enfrentamento a essa epidemia de extermínio de adolescentes que nós vivemos. Tá bom? Muito obrigado. Cláudio, esse seminário não ficará só nesse, você já é nosso convidado. Obrigado. Porque você esclareceu muito para nós. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por ter aceito. Já coloco o nosso sindicato à disposição na reação
contra essa perversão, né, de tentativa de aumentar a maioridade penal. E ficamos muito agradecidos mesmo. Muito obrigado por ter vindo. A gente sabe que você apertou a sua agenda, que teve um esforço pessoal muito grande para você estar com esses trabalhadores hoje aqui na nossa cidade. Muito obrigada. Obrigado também. Valeu, gente. Pessoal que vai levar o Cláudio tem que correr, porque o trânsito de São Paulo é terrível. Eu vou ter que fazer ter uma fala, vou ter que dar uma explicação para vocês. A Polícia Militar já nos cobrou que o prédio será fechado às 6 horas. Então, os nossos palestrantes terão 5 minutos para responder as perguntas, cada um, Brito, Elcio e o Celso. E 5 minutos o nosso colega do Rio de Janeiro, Roberto, né? O Roberto, 5 minutos o Roberto vai falar, e assim nós encerramos o nosso seminário. Não haverá mais tempo para nenhuma questão. Não haverá. Infelizmente, eu recebi essa informação. Nós queríamos que fosse até às 19 horas, mas a Polícia Militar avisou que vai fechar o prédio e tem que fechar o prédio às 18. E aí eu já aproveito e convido quem quiser rapidinho pegar um cafezinho ali e voltar rapidamente para a cadeira, eu agradeço. Brito. 5 minutos. Oh, pecado. Um monte de gente, um monte de crachá aqui. Gente, ficou um monte de gente sem falar. Ficou a Mônica, ficou o Adriano, ficou o Nivaldo, ficou o Diego. Todos perderam a oportunidade de falar, porque nós não podemos nos estender até às 19 horas. E o Yuri também queria falar, também perdeu a oportunidade de falar. Bom, pessoal, vou aproveitar que vocês estão tomando café, mas vamos esclarecer aqui. Tem dúvidas aqui na mesa, aqui, a gente precisa esclarecer. 5 minutos, Brito. Tá? Bom, o pessoal questionou sobre a contenção. Vamos lá. Primeira pergunta. Vemos a questão da contenção é uma prática cotidiana na fundação, que trabalham com adolescentes em conflito com a lei. Ao passo que o papel do sócio-educador deveria ser o de recolocar esses adolescentes à sociedade. Pergunta. Você acredita que a contenção é papel do trabalhador socioeducativo ou do Estado? Essa foi a primeira pergunta. Está aqui. Vou responder. A segunda pergunta é, Brito, a fundação não deu importância para esse seminário. Por que os gestores não deu importância para que o gestor participasse do seminário? É outra questão. Bom, pessoal, com relação à questão da contenção, a contenção, pessoal, o conceito de contenção para o ECA é o seguinte: é o uso da força necessária para conter um adolescente que poderá, com a sua ação, causar dano para si, para outro jovem ou para um terceiro. Pois bem, aqui está uma afirmação. A contenção é uma prática cotidiana da fundação. Isso é uma mentira. Por quê? Porque a contenção só é utilizada para prevenção de dano. Qualquer outra ação de violência contra o adolescente, seja ela verbal, seja ela física, é crime, não é contenção. O que eu falei aqui foi sobre contenção. Que fique bem claro isso, tá? Para as pessoas não terem uma distorção sobre o que a gente fala. Muito importante.
Usa-se a contenção na Fundação Casa, porque existe, e aí a contenção vem do poder de polícia do Estado, que diz que o indivíduo tem que ficar encarcerado, que o adolescente tem que cumprir a medida, vem por conta do monopólio da violência que detém o Estado, que é o poder de polícia que o Estado tem de poder falar, você não vai para casa, você vai ficar aqui internado. Aí advém a contenção. A questão é que o modelo culturalmente de cadeia, ele traz à tona a violência. As pessoas dentro desse modelo de cadeia acreditam que quem tem força é só quem bate ou quem vai para cima. O adolescente que é respeitado dentro desse modelo é aquele adolescente que vai para cima do funcionário. O adolescente que não vai para cima do funcionário, que não agride, que não é violento, muitas vezes fica descredenciado diante dos outros. Eu estou falando do modelo de cadeia, não do modelo socioeducativo. Por isso que a gente tem que mudar o modelo de cadeia. O modelo de cadeia é um modelo violento, ao qual só tem crédito e prestígio aquelas pessoas violentas. Vou dizer mais. Inclusive, se porventura, numa situação... 1 minuto, Brito. Estou terminando. Numa situação de contenção, o funcionário, porventura, decida partir para o diálogo, partir para uma outra forma de intervenção, até pelos próprios adolescentes ele é visto como medroso, madeira, esse homem aí não faz nada, vamos virar a casa no plantão dele, é estranho, mas é uma cultura de violência, é uma cultura de cadeia. Para concluir, a última questão é a seguinte: por que os gestores da Fundação não vieram para o seminário? Primeiro, porque o nosso seminário não teve a característica de capacitação, que foi uma reivindicação desse sindicato, que desse para nós a característica para esse seminário de capacitação, até porque a gente está dando o certificado. Outra questão é a seguinte, pessoal, na boa, não podemos desistir. O fato de não ter vindo nenhum gestor aqui não descredencia o nosso seminário. Muito pelo contrário, credencia ainda mais e nos diz que estamos no caminho certo. E se no próximo eles quiserem vir, serão convidados. E poderão, e as portas estarão abertas. A questão é que quem veio, aprendeu. Quem veio, conquistou, está levando daqui a sacola cheia de conhecimento. Quem não veio, infelizmente, não podemos fazer nada. E para finalizar, por último, último ponto para finalizar, que é um conhecimento que eu trouxe para poder compartilhar com vocês, que é o seguinte. Bom, gente, Rogério Roque Amaro, é PhD em Economia e Português. Ele tem uma associação lá em Portugal e ele criou uma tese chamada a tese da integração. O que é a integração? A inclusão ocorre quando a sociedade se organiza para oferecer oportunidades aos seus indivíduos. Isso se chama inclusão. A inserção ocorre quando o indivíduo, o nosso adolescente lá, se prepara e passa a ter acesso às oportunidades oferecidas pela sociedade. Isso é inserção. Integração. Integração é a inclusão junto com a inserção. O problema é o que falta hoje para nós é a inserção. A sociedade não quer nada com o nosso adolescente. Nós podemos dar o curso que for para o adolescente, mas a sociedade não abre espaço, não dá oportunidade. E aí depois a gente fala que a fundação não funciona. Isso é injusto com o trabalho que é feito por esses sócios educadores aqui. Tá? Muito obrigado, gente. Elcio, 3 minutos. 3 ou 5? 3 minutos para contrabalancear. Tá. Primeiro, o Venâncio colocou ali na fala dele, eu quero deixar bem claro, a CUT é contra a redução da maioridade penal. Não só a CUT, como todos os sindicatos cutistas são contra a redução da maioridade penal. A menina colocou a questão da participação nas conferências. Eu acho que vocês têm, a menina do Espírito Santo, né? Eu acho que vocês têm esse desafio de, até em 10 dias, elaborar a proposta para consulta popular.
Mas, para além disso, a participação em conferências, ela deve sim ser uma participação organizada, principalmente entre os seus pares. A possibilidade de construção dessa rede de diálogo entre sindicatos de trabalhadores que atuam nas medidas socioeducativas no país inteiro, ela tem que ser transformada em algo concreto. Então, se tem a disposição do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, daqui de São Paulo, os companheiros têm que procurar os demais estados do país, os demais sindicatos do país que atuam nessa área, para construir essa rede, né, de debate, porque, inclusive, é o que possibilita a organização daí para frente. Eu não sei se vocês lá do Espírito Santo... Eu vou falar. Eu não sei se vocês do Espírito Santo são sindicatos, um sindicato filiado à CUT, mas a nível nacional, o Citraenfa, ele está dentro da Confederação Nacional de Seguridade Social. E a confederação, ela tenta organizar no país todo a participação daquele sindicato daquela área na conferência que está acontecendo, né? Mas, assim, vale a pena depois vocês até baterem um papo sobre isso, que uma coisa também não inviabiliza a outra, né? Essa rede de ligação entre vocês também não inviabiliza a própria participação do Sintraenfa no processo de construção da CNTS-S. O Venâncio também colocou a questão da falência do SUS e da educação. Não falhou. Aí é que está o problema. Ó, se a gente ouvir o que a burguesia passa para a gente no dia a dia em relação a políticas públicas, nós vamos entender que o Estado não funciona mesmo. Porque o objetivo deles é deixar claro que o Estado não funciona. É mentira. O SUS funciona perfeitamente bem. Sabe aonde é o problema do SUS? Na porta do pronto-socorro e na UBS. Porque quem entra para dentro do SUS, ó, estou desafiando qualquer um de vocês a me dizer em qual país do mundo você recebe um rim em transplante em menos de um ano sem tirar um centavo do seu bolso. Vocês podem me dizer? Qual país do mundo faz isso? Só o Brasil faz isso. Rim, córnea, ó. Vocês viram que entrou o chikungunya, né? Via lá, né, o topo lá do Brasil, não entrou? Não tem casos lá programados? De Roraima. De Roraima até o estado de São Paulo, quantos estados tem? Vocês sabem? Tem um monte de estado, não é? O segundo estado a apresentar casos de chikungunya é o estado de São Paulo. Sabe por quê? Porque o SUS em São Paulo é privatizado. Mas o SUS em Minas ainda não está, em Goiás ainda não está, ou seja, os estados onde o SUS ainda não está, estado mínimo, o chikungunya não apareceu. Ou seja, o combate a vetores é feito da maneira correta. No estado de São Paulo é tudo terceirizado, nós temos alguns casos agora aqui no Emílio Ribas. Entendeu o que eu estou dizendo? É uma falácia de que o SUS e a educação brasileira não funcionam. Ó, educação. O financiamento é quase todo do governo federal. Sabe o que cabe aos governos do estado e municípios? A definição do conteúdo. Conclua, Aí, Elcio. concluindo. Eu apanho em hospital, Venâncio. Venâncio, eu apanho em hospital. Problema de violência é um problema de todos os locais. Eu acho, particularmente, vou dar esse dado da educação e, para concluir, vou falar o que eu acho de verdade. Ó, dá só uma olhada. Educação, o financiamento é todo feito pelo governo federal. Aos estados e municípios cabe a definição de conteúdo. O estado de São Paulo adota a revista Veja como conteúdo para dar aula. Entendeu? Então, como é que melhora a educação? Porque se o conteúdo é do estado e do município, não melhora. Aí, a minha opinião, Venâncio, sabe o que eu acho? Eu acho que assim, ó, do ponto de vista da segurança, do ponto de vista das relações pessoais, do ponto de vista das relações de trabalho, do ponto de vista da sociedade, do esfacelamento da sociedade, o Brasil vive uma crise de conteúdo, não é moral, de princípios.
Não, não é de autoridade, é de... Não, velho, não. Autoridade é a sua opinião. A minha é de princípios. Princípios de caráter. Princípios de caráter. As pessoas aprenderam a não se responsabilizar por nada, a não ser culpado por nada, a não ser responsável em fazer nada. Tudo que acontece é culpa do outro. Tudo que acontece tem que ser cobrado do outro, não de mim. As famílias, e aí eu estou falando família do ponto de vista social, não moral, não ético, católico, entendeu? As famílias, os pais protegem, e aí os pais eu estou falando é nós aqui, ó, entendeu? Eu não estou falando aquela mãe que trabalha o dia inteiro e o pai não existe. Certo? A tal da alienação parental e o moleque fica na rua o dia inteiro. Eu estou falando é de nós. Famílias estruturadas que não deixamos os nossos filhos assumir a responsabilidade por nada que eles fazem dentro de casa. Eu estou falando por nós que responsabilizamos os nossos filhos por derrubar o copo e quebrar do mesmo jeito que responsabilizamos quando ele volta do mercado com um chocolate dentro do bolso. Não é assim que nós fazemos? A responsabilização é a mesma, entendeu? Aí assim, as pessoas vão crescendo achando que tudo se resolve na vida. Não sou eu quem tem que resolver. Tudo se resolve na vida. Para mim, a gente vive uma crise moral. Uma crise moral. O que acontece na sociedade como um todo, para mim, é a prova concreta disso. O Maxwell só tinha... porque essa é a coisa que eu acho que é o pulo do gato para vocês. Que aí é uma provocação que eu quero fazer para o sindicato. O Maxwell estava me perguntando como é que nós superamos o problema da desqualificação do sistema, certo? Na minha área, que é a área da saúde, certo? Que aí tem a ver com a questão dos conselhos. Ó, eu acho que a faca, o queijo, o rato, a ratoeira, tá tudo na mão de vocês, velho. Só que aí, na boa, vocês, trabalhadores, vão ter que dizer se vocês topam, se vocês querem mesmo fazer isso. Ó, qualquer política pública que tem controle social, o controle social é o dono da política pública, não é o Estado. A forma de se fazer política pública virar política de Estado, não política de governo, sair da mão do governante e ir para a mão do Estado, é transformar a política pública, certo? Tirar ela da propriedade do Estado e entregar ela na propriedade do controle social. Só que, para fazer isso, viu, Maxwell, vocês têm que se dispor a fazer aliança com o usuário e com a sociedade. Eu estou perguntando mesmo, em que momento os trabalhadores da fundação vão sentar com os moleques lá, com a representação dos meninos e das mães, dos pais, para dizer o que nos unifica aqui contra o governo que faz a fundação ser desse jeito para melhorar a minha condição de trabalho e a condição de atender o seu filho que está lá. Ou te atender lá dentro. O que nos unifica nisso? Ah, é isso? Então, beleza, vamos junto brigar por isso? Só que tem que ter desprendimento para poder fazer, entendeu? Eu tive a minha área. O debate não é individual, Venâncio. O debate... Para o professor... Na minha área, finais. Nós construímos aliança com o usuário. Na minha área... nós criamos a fantasia e construímos ela. Nós criamos aliança com os usuários. O mesmo usuário que bate na minha cara no posto de saúde vai para o Conselho Municipal de Saúde dizer, então, tem que ter material para o trabalhador usar. Porque se ele não tem material, o mal atendido sou eu. E aí é você que não está comprando material. Nós criamos essa fantasia e exercemos ela na prática todo dia. Todo dia a gente exerce a fantasia na prática. Enquanto vocês não tiverem disposição de construir a mesma aliança, tá, beleza. Sabe a história da vítima? Vocês são vítima e o menino é vítima. Nenhum é mais vítima do que o outro, entendeu? Ou eu olhar e falar, eu sou vítima, mas você é uma vítima que fede, não dá certo. Desculpa. Obrigado, Elcio. Isso não é fantasia. A gente, infelizmente, o Geraldo de Sá, que é o membro do conselho gestor da casa do NIVA, né, o pessoal de Guaianazes,
Tem um grande conselho gestor lá, e através do conselho gestor que conseguimos acabar com os assaltos e com as provocações aos trabalhadores da Fundação Casa, a partir do momento que a comunidade pôde entrar na unidade e ver o trabalho da unidade. Infelizmente, o Geraldo não pôde estar aqui com a gente hoje, mas a gente vai remarcar uma conversa no sindicato em outro momento, para que ele traga esse exemplo de trabalho onde entra o usuário e os trabalhadores da Fundação Casa, que forma o Conselho Gestor. 5 minutos para o Celso, para suas considerações finais. Pegando um pouco o gancho, bom, a pergunta você está se perguntando como realizar essa integração da família, né, dentro do espaço socioeducativo. Eu acho que entra um pouco do que você estava falando. Primeiro ponto, eu acho que a família ela não deve ser considerada como o grupo errado, o grupo falho, o meu inimigo, aquele que denuncia, entre outros, nem qualquer outro grupo, nem o judiciário, nem o conselho tutelar, entre outros. A família tem que ser o nosso parceiro. Tá? Então, eu acho que é feliz a sua colocação, né, na hora que você diz que a gente tem que construir, de fato, alianças com essa família, a gente tem que construir alianças, inclusive, com esses adolescentes, o que é uma fantasia, que gera uma fantasia de destruição enorme, se a gente pensar dentro da Fundação Casa, né, porque sempre que a gente se aproxima do adolescente, surge uma concepção, né, de que a gente é madeira, de que a gente é isso, de que a gente é aquilo. Então, tem uma cultura, né, estagnada, ainda violenta, que precisa ser transformada dentro desse contexto. Eu acho que passa por aí. Quando a gente fala em transformar essas famílias, fazer com que elas tenham mais autonomia, que elas sejam capazes de transformar a realidade dos seus jovens, elas precisam tomar decisões. Elas precisam aprender a tomar decisões. E elas só vão aprender a tomar decisões na hora que tiver voz. Tá? Então, a medida socioeducativa, eu acho que ela é um espaço propício para que ela exercite, né, sua cidadania, para que ela consiga, né, de pouco em pouco, construir estratégias junto com outras famílias, junto com os próprios adolescentes, junto com os gestores, com os psicólogos, assistentes sociais, em estratégias interessantes para resolver, seja o problema da droga, seja o problema do amigo que chama ele para fazer crimes, etc., convocando a comunidade também, né, e construindo projetos. Eu acho que a gente consegue construir essa autonomia na medida em que a gente favorecer práticas para que essas famílias construam projetos, né, não só no ambiente socioeducativo, mas lá fora, né, e que, bom, de certa forma, que a medida socioeducativa abra as portas. Né. Eu acho que dentro do nosso dia a dia a gente encara o outro como inimigo. Né. Então, os técnicos às vezes encaram, né, o pessoal do pátio, pô, mas aquele cara lá, né, só espanca, só bate, o cara lá do pátio vira lá e fala para ele, mas aquele técnico lá é isso e é aquilo. Né? E o que falta, eu acho que é a construção, então, desses espaços. Né? Um espaço que a diferença ela possa ser tolerada, um espaço que se aguente. Isso eu acho que está na mão dos gestores e de profissionais específicos para tanto. Né? Que essas diferenças elas possam coexistir, né, e que a partir daí, né, se construam, né, projetos, um momento original, um momento inicial, né, de novas práticas e de uma abertura para novas mudanças. Roberto é do Degase, né, Roberto? Você é do Sindicato do Rio de Janeiro. Alô. Opa. Gente, boa tarde a todos, já quase boa noite. Meu nome é Roberto, eu sou agente socioeducativo no Rio de Janeiro. Estou vice-presidente do Sindicato dos Servidores. E há muito tempo, né, tudo que a gente ouviu aqui hoje faz parte da realidade do Brasil. Porque semana passada eu estava em Brasília e é isso que a gente está ouvindo. Né, a forma como está se dando o tratamento, não só para os adolescentes, mas também para os servidores nos 10 estados que lá estavam. A gente viu que não há diferença. No Rio de Janeiro é bem peculiar, porque a gente mudou da água para o vinho. Por mais que se falasse da antiga Funabem, por mais que se falasse, né, quando se mudou a FCBia, a CBIA, e aí nasce o Degase, né, o atendimento estava muito além do que é hoje. Apesar da estrutura que se tem no Rio de Janeiro, ainda se deixa a desejar e muito. E nós vimos numa discussão grande e há umas resistências, né, em algumas lideranças em estar discutindo a questão do SINASE. Nesse momento, né, após o encontro, a gente já vinha regionalmente, eu lá do Rio, conversando com o sindicato aqui de São Paulo, conversando com Minas e até com o Espírito Santo,
na necessidade da gente estar se fortalecendo. E, graças a Deus, essa articulação fortaleceu-se em Brasília, que a única região que estava 100% no encontro foi a região Sudeste. E tudo isso que a gente está discutindo aqui foi pauta da discussão lá. E eu creio que essa discussão de hoje aqui vai fortalecer o encontro de novembro, quando a gente está buscando os outros estados que lá não estavam. Porque há uma necessidade hoje, e eu estava falando com o Cláudio, né, hoje eu aproveitei para revê-lo, que é uma pessoa com quem eu já militei nos anos 80, né, lá na aprovação do Estatuto, Constituição, eu tive o prazer de militar junto com o Cláudio, da gente, dos sindicatos, estarem participando efetivamente dentro da Constituição do Sinasa, dentro da aplicação. Né, a colocação dos servidores disso, porque é muito fácil o gestor, porque os gestores já estão se articulando há muito tempo. Faltavam os servidores para fazer parte desse processo. Né, porque hoje, embora o que hoje acontece no Rio de Janeiro, né, que é o que acontece dentro do nosso trabalho de gestão lá socioeducativa, conseguimos avanço enquanto categoria, mas ainda falta. Nós vivemos num regime onde só se entra policial militar para comandar a instituição. E que diz para o nosso servidor que a contenção é a melhor forma, é o melhor atendimento. Né? Foi o que foi dito durante muito tempo. Então, você hoje criminalizar o servidor que está na ponta e que ainda tem a mentalidade da contenção como última forma, né, como o carro-chefe do trabalho dele, né, você está marginalizando ele, não o Estado que o fez assim. Né? Nós temos hoje um número de companheiros, um grande número de companheiros aposentados e doentes, companheiros que cometeram suicídio, enveredaram por outros vícios, por causa justamente por síndrome de Bonneau, né? Entre outras coisas que acontecem no dia a dia. Então, a gente não devemos aqui criminalizar o companheiro que está na ponta junto conosco. A gente deve apoiar e encaminhar para que aquela realidade possa mudar. E que ele possa entender que aquela não é a melhor prática, porque o Estado diz quando você tem que agir, mas não diz quando você tem que parar. E ele para com o Ministério Público. Nós temos no Rio de Janeiro casos, denúncias imensas, conseguimos avançar bastante, temos colegas respondendo por todo tipo de coisas, sem auxílio, e sendo marginalizados, sendo colocados para fora do serviço público, e ele não entrou marginal, ele não entrou torturador. Ele é um pai de família também. Então, o Sindicato do Rio de Janeiro, o direito da defesa é ampla e restrita a todo e qualquer servidor do sistema socioeducativo. Nós defendemos o companheiro e criminalizamos o Estado por ter colocado ele naquela condição. Então, hoje, eu quero parabenizar aqui o Sintaempa, toda a diretoria, todos presentes. Eu acho que nós demos um avanço, nós também estamos caminhando para isso. Né? E hoje aqui, né, o convite, obrigado à diretoria, ao companheiro Luiz, que esteve com a gente lá, pelo convite. Outros companheiros do Brasil que lá estiveram, mandaram lembrança, o Cristiano lá de Brasília, né, o Paulo lá do Mato Grosso, né, para não esquecer o nome de todos, mas todos os companheiros que gostariam de estar aqui hoje. Só que existe um movimento paradista, reivindicatório em alguns estados, e os companheiros não puderam se ausentar de lá. Então mandaram, eu já falei com eles, passei um pouco do que está acontecendo hoje aqui, todos estão muito felizes por esse momento, e esse é o caminho que devemos seguir enquanto categoria. Se enquanto categoria, a gente agora, enquanto sindicato, está dentro dessa discussão, eu acho que agora a gente está dando um salto, e a gente está dando um salto para o futuro, para que, de fato, a socioeducação seja aplicada com respeito, não só para adolescentes, para nós também servidores. Obrigado a todos, obrigado por estar aqui, estou muito feliz por esse momento aqui. Muito obrigado, Roberto. É uma honra para nós receber vocês. E já vamos, minha cabeça já está borbulhando, vamos pensar num seminário com os sindicatos, né? Os sindicatos positivo, contando um pouco as nossas histórias, que são tantas, né? São tantas, e são muito semelhantes, viu, gente? E eu digo para vocês, o nosso sindicato no Rio de Janeiro representa a todos os servidores do sistema socioeducativo. Apanhamos por isso bastante, porque o governo o tempo inteiro tenta nos segregar. Quer dar reajuste para um grupo, não quer dar para o outro, forma uma intriga, diz que o grupo A é melhor do que o grupo B, cria essas picuinhas para nos dividir. Mas nós somos fortes e não permitimos que isso aconteça até a data de hoje. Embora hoje no Rio de Janeiro, se vocês querem acompanhar as redes sociais, nós temos um forte grupo pensando justamente no separatismo, porque é o que o governo vem impondo o tempo inteiro. Mas o tempo inteiro, o separatismo de categoria que eu digo, é a questão de o grupo A para lá, o grupo B para cá, o técnico para lá,
Porque lá no Rio nós somos o agente, lá não temos vários agentes. É agente socioeducativo. É o que abre o cadeado, é o que fecha o cadeado, é o que dá atividade. É o que faz a escolta para a audiência, né? É um agente só. Né? Então, é diferente de alguns estados que têm ou seja, um agente para cada atividade. Lá no Rio de Janeiro, a atribuição do agente ele faz tudo, ele faz tudo. Tá certo, gente? Obrigado a todos por estar aqui. Obrigada, Roberto. Muito obrigada. Queria, antes da gente sortear mais 2 livros do professor Roberto, do Celso, nosso colega da Fundação Casa, queria só ressaltar que está tramitando o projeto de lei sobre constitui o Dia dos Socioeducadores, 17 de fevereiro, em menção aos 1.751 trabalhadores da Fundação Casa demitidos sem ampla defesa, demitidos injustamente, pelo esse governo nefasto do Estado de São Paulo. Então, vamos colaborar, vamos mandar e-mail aí para casa para que a lei passe e se institua o dia 17 de fevereiro como o Dia do Socioeducador Estadual, São Paulo. Agora eu vou pedir para o Brito falar o número para ver quem vai ser o ganhador ou a ganhadora do livro do professor Roberto. 26. Brito, 26 é a minha pasta. Fala outro número. Eu já vi, é a minha. 34. 34. Roberto? Ah, que legal. Eu ia falar 92, que é a minha, né? Só para dar uma aviso, deixa eu pegar só o número. Só dar uma aviso. Pode, né? Gente, olha só. Eu aproveitei que hoje o Cláudio estava aqui, e em nome da Organização Nacional das Entidades de Representação Socioeducativa, a gente já marcou com o Cláudio, porque os sindicatos querem se encontrar com ele. Nós já tínhamos protocolado na semana passada um documento em Brasília, e hoje a gente reafirmou com ele, e logo após as eleições, a gente vai estar sentando, então, os sindicatos com o Cláudio, para que a gente possa estar se inserindo dentro dessa discussão a nível nacional. Ah, que tá? bacana, Porque nós Roberto. também já marcamos um encontro, que vai acontecer em novembro, o segundo encontro, né, da Organização Nacional, que deve acontecer no Espírito Santo. Deve acontecer no Espírito Santo. Olha o meu númerozinho aqui, viu, gente? Quando cantaram 35, eu fiquei assim, mas 34. Parabéns, parabéns. Celso, vou pedir para você falar um número. 12. 12. Já foi. 17. Eu? Aí, a ganhadora. Baixaram de novo. Tem mais E não sei não. O Celso atende lá também? Atende lá também. É. Acho que tem uma marmelada aí, Celso. Meu Deus, cara. Companheiros e companheiras, muito obrigado. Obrigado por vocês terem resistido a esse dia, mas eu acho que foi muito legal, um dia de grande aprendizado. Obrigada, eu encerro o nosso primeiro seminário da Socioeducação Citrainfa. Agradecer aos funcionários do Citraenfa, que hoje ficaram o dia inteiro aqui, de hora extra. Presidente...